Fala galera, Marcelo da Creare Design e poxa vida, preciso dizer que eu estava com saudade de vocês. De fato, fiquei aí uns dias sem fazer tutorial devido a muita correria e tal, mas agora eu pretendo retomar, tá? E hoje, gente, eu vou trazer uma dica muito legal para vocês, de como fazer, na verdade, uma montagem bem legal e perfeita, tá? Então, eu quero inclusive deixar uma dica para vocês. Sempre que eu fizer um tutorial, nesse tutorial eu procuro, né, explicar, na verdade, vários conceitos, né? E muita gente às vezes se prende em simplesmente pegar e reproduzir aquilo que eu fiz. Gente, é uma coisa que eu aprendi com diversos professores. Graças a Deus eu tive professores da mais excelente qualidade e eles sempre falavam uma coisa: eles falavam, olha, procure aprender a ferramenta, procure entender o conceito, né? Entender como as coisas funcionam para que então você possa utilizar, né, esse conceito, né, ter uma aprendizagem efetiva e aí então passar a ser mais livre para fazer montagens e utilizar as ferramentas do Photoshop. Tá? Porque muitas vezes você vai pegar isso aqui e tentar reproduzir em outra imagem e você não vai conseguir. E aí você não entende o porquê que você não conseguiu. E na verdade tudo está porque você não entendeu o conceito das ferramentas, tá bom? Então é só uma dica que eu deixo para vocês e bora trabalhar. Vamos lá. Então, gente, olha, eu tenho essa imagem, que é uma montagem, tá? Na verdade, tem essa parede com essa sombra de uma janela e um quadro, né, de um palhaço ali no fundo e tal. E vocês veem que existe uma perfeição em relação à montagem, porque tá vendo a sombra ali, ela tá batendo, né, em cima do quadro, tal. Então tem toda um cuidado para que os detalhes sejam preservados, né? Porque na maioria das vezes a gente pode ver uma foto aonde tem a sombra, tal, 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 de repente a sombra para, né? O sol desaparece e aí tem uma imagem tal de uma pessoa aqui e tal. Eu já vi muito desse tipo de montagem, tá? Porém, hoje eu quero mostrar para vocês como fazer uma montagem dessa maneira, desse jeito, da maneira mais profissional possível, tá ok? Bom, então eu tenho aqui, ó, nas minhas abinhas, né, a imagem original, que é só a moldura do quadro e o fundo, né, com a sombra ali da minha janela e tal. E aqui eu tenho a foto do meu palhaço, tá? Antes de levar a foto, ó, gente, eu vou desbloquear o layer, tá? Então o cadeadinho tá aqui, clico duas vezes e clico em OK. Pronto, desbloqueei meu layer. Antes de levar a minha foto para lá, ó, nós temos uma imagem de referência. Tá vendo? O fundo dessa foto, ele tá amarelado, tal, ele de fato não tá legal, né? E se você olhar na imagem original, tá branco aqui, né? O contraste tá bem mais bonito, as cores, né, sem invasão de cor e por aí vai. Então, o primeiro passo é a gente tratar a nossa imagem, tá? Gente, existem mil maneiras de preparar Neston. Bom, os mais novos acho que não vão entender isso que eu acabei de falar. Porém, existem muitas formas de se tratar, de se trabalhar uma imagem, tá? E nesse caso, como eu tenho um fundo, né, mais com uma cor mais sólida e tal, por mais que seja uma invasão de cor, eu consigo um efeito muito interessante com a ferramenta curvas, né? Então, ó, eu vou acessar aqui as minhas curvas, ou então, gente, eu posso vir aqui, ó, nesse botãozinho, né, clicar e selecionar a opção curvas, tá? Curvas, ok. E aí ele me abre aqui um gráfico
e alguns conta-gotas aqui do lado e tal. Eu posso simplesmente vir aqui no meu gráfico e ir mexendo na minha foto de maneira que eu acho que ela, né, fique interessante. Porém, eu vou voltar aqui, né, no histórico da ferramenta, vou voltar na maneira original de como ela estava e vou ensinar uma dica simplesmente incrível para vocês. Tá vendo que eu tenho aqui esses 3 conta-gotas? Quando eu vou trabalhar uma determinada imagem, eu posso utilizar esses conta-gotas para falar: olha, essa área da imagem, por exemplo, aqui é preto. Gente, eu não vou clicar ainda, tá? Mas essa área da imagem é preto. Aqui eu tenho meus meio tons, tá? Então são mais os que a gente costuma dizer os cinzas, né? As tonalidades cinzas da minha imagem. E aqui eu tenho os meus brancos, tá? Então olha que fantástico. Esse fundo aqui, eu não quero que ele tenha essa cor amarelada, porque para mim o meu fundo é branco, tá? Então se o meu fundo é branco, o que eu posso fazer? Simplesmente pegar o meu conta-gota, vir aqui no fundo e falar, olha, essa cor é branca. Olha o que vai acontecer quando eu clicar no meu fundo. Pronto, ele eliminou completamente a invasão de cor que eu tinha, tá? E aí ele entendeu, né, que as cores semelhantes aqui também são brancos e tal. Ou seja, ele faz uma equalização da minha imagem, ok? Então isso é realmente muito, muito, muito legal. Então, beleza. Aqui, ó, praticamente a gente já tratou a nossa imagem, tá? Ó, vou desativar o layer de ajuste e ativar novamente para vocês verem como era antes a nossa foto e como ela ficou, tá? Então, antes ela era assim, né? Com essa invasão de cor terrível aqui, e aí depois ela ficou assim, sensivelmente muito melhor, né? Então, beleza, gente. Agora eu vou levar a minha imagem lá para a minha moldura, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, como, né, já trabalhei a imagem, eu vou selecionar aqui os meus 2 layers, tá? E aí eu vou pegar a ferramenta Move Tool, tá? Vou selecionar, vou pegar aqui a minha imagem, tá vendo? Com os 2 layers selecionados e vou trazer ela para cá. Pronto, ele trouxe a minha imagem e também o meu layer de ajuste. Agora nós temos um problema. Olha só, a minha, ó, eu vou ocultar, eu vou apagar esses 2 layers para vocês entenderem, tá? Então, ó, a cor original da minha imagem, da moldura, é essa. Quando eu trouxe, né, os meus 2 layers, olha o que aconteceu com a imagem. Tá vendo só? Ela deu uma iluminada absurda. Por que que isso aconteceu? Porque o meu layer de ajuste, quando eu trouxe, ele não estava clipado, né? Ele não estava vinculado à minha imagem de baixo, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, né? Segurar a tecla Alt e colocar entre os 2 layers. Ó, ele faz ali, ele mostra uma setinha para baixo, tá? É só eu clicar que ele faz o clipping, né? Ou ele vincula a minha imagem de baixo e aí eu tive já a imagem da moldura, né, ali atrás com a cor restaurada, tá bom? Então, beleza. Agora, gente, eu vou trabalhar na minha foto, na minha imagem da moldura, tá ok? Então, ó, eu vou tirar a visualização aqui dos meus layers. Então, pronto, apaguei os 2. E agora, vou desbloquear aqui, ó, tá vendo o cadeadinho? Vou desbloquear o meu layer da moldura.
E eu vou trabalhar então nessa imagem, tá? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a foto do palhaço e colocar aqui por trás dessa, né, desse fundo, na verdade. Então eu vou precisar fazer um recorte na minha imagem, tá? Vou pegar, ó, como aqui é um quadrado, né, na verdade um retângulo, eu posso pegar essa minha ferramenta de seleção, tá? A Mark Tool, ou... em português tem uma tradução esquisita, gente. Mas acho que é ferramenta de... não é de marcação, agora eu não vou lembrar. Tá, mas a nossa seleção retangular, tá bom? Beleza, aí eu vou dar um Ctrl mais ou Command mais no Mac para aumentar aqui a minha imagem e vou vir aqui, ó, bem na extremidade, clicar e fazer a seleção bonitinha da área onde eu quero o palhaço, tá bom? Então fiz ali bonito, ok, legal. Então eu fiz aqui a minha seleção, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma máscara na nessa área aqui. Porque quando eu aplico uma máscara, gente, se vocês não entendem como trabalhar com máscara, assistam os outros tutoriais porque eu sempre falo bastante sobre como trabalhar com máscara, tá? Mas ó, eu vou apertar aqui nesse botãozinho, que é o adicionar máscara, que ele tem ali, né, uma bolinha, eh, aliás, uma voltinha, uma moldura branca com uma bolinha cinza no meio, tá? Quando eu clico, ele adicionou uma máscara à minha camada. E apareceu só a parte que na verdade eu queria ocultar. E por que que aconteceu isso? Tá vendo? Porque o branco, ele revela aquilo que eu quero da minha imagem. E o preto, ele oculta, tá? Uma maneira muito simples de entender máscara é o seguinte: imagina que o branco é uma luz acesa. Quando a luz está acesa, você consegue ver, né, tudo aquilo que você precisa ver, tudo aquilo que está num determinado ambiente. Quando a luz está apagada, você não enxerga. Então é exatamente isso que acontece com a máscara, tá? Aí o que que eu preciso fazer então? Eu preciso inverter, já que eu quero ver o restante da minha imagem e não essa parte, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha máscara, vou segurar a tecla Ctrl e pressionar né, com a tecla Ctrl pressionada, pressionar a tecla I, tá? De I de igreja. Então, pronto, inverti a minha máscara. Olha que maravilha! Agora eu tenho exatamente o que eu queria, né? Então, o meu fundo está transparente e ele revelou apenas a outra área da imagem, beleza? Então, né, o primeiro passo já está dado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ativar a exibição da minha imagem do palhaço e do layer de ajuste, tá? Que eu tinha aplicado. Maravilha. E aí, o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar o layer de ajuste e o palhaço e levar, né, para baixo da camada aonde está a imagem da minha moldura. Tá? Então eu clico aqui no layer de ajuste, seguro a tecla Ctrl, seleciono o meu outro layer e arrasto para baixo. Pronto, o meu palhaço já foi aqui para trás, tá? Então, eu vou pegar agora a ferramenta de mover, tá? Ou o atalho é a tecla V. Pronto, peguei a ferramenta de mover e vou posicionar aqui o palhaço na posição que eu quero, tá? Então, ó, peguei e tal, vamos ver aqui um jeito que fica bacana. Pronto, acho que assim ele tá bem enquadrado, né? Tá legal. Então, perfeito. Agora, gente, nós temos um outro problema. Esse tipo de montagem é o que a grande maioria das pessoas costuma fazer, né? Mas fica um negócio muito artificial, porque, poxa, a gente tinha uma sombra, né, que ficava em cima do palhaço e tal, e aqui isso não acontece. Então, preste atenção no procedimento que eu vou realizar.
Eu vou pegar aqui a minha imagem, né, do fundo, tá vendo? Essa aqui, ó. Vou pegar a minha imagem do fundo, ou seja, da moldura, e eu vou duplicar essa moldura, tá? Como é que eu duplico? Seleciona a ferramenta, aliás, a camada da moldura, pressione a tecla Ctrl e a tecla J, tá? Então, Ctrl J. O que que acontece? Ele vai duplicar o meu layer, tá? E agora eu vou pegar, eu vou inverter novamente a nossa máscara, tá? Então, vou selecionar aqui a minha máscara, porque agora eu quero trazer para cima do palhaço a parte da parede, tá? Então, olha só, selecionei a minha máscara e vou pressionar Ctrl I, letra I de igreja, de índio, tá? Então, pronto, olha só, voltou a nossa textura ali da parede e tal. Porém, são duas imagens, tá? São dois layers. Então, olha só, se eu clicar aqui na visualização, ó, tá vendo? Ele me mostra apenas o, a parte, né, a partezinha ali que eu usei. Beleza. Então, gente, nossa, gente, eu vou. Deixa eu fechar meu navegador aqui que começou um barulho estranho. Perdão, gente. Tá? Então, olha só. Retomando. Agora eu vou fazer uma coisa importante. Eu vou vir aqui na minha imagem, tá? Então, ó, eu tenho aqui o layer da máscara. Se ele tiver selecionado, não vai adiantar. Eu vou vir no layer da minha imagem, tá? E agora o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, se a gente olhar na nossa referência, ó, tá vendo que essa parte aqui tá branca? Ela não tá azul como tá aqui. Ela tá branca e aí a sombra é em cima do palhaço. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então vou voltar aqui na minha imagem, vou criar um layer de ajuste de curva, tá? Então venho aqui, ó, nessa bolinha cortada, né? E seleciono curvas, tá? Pronto. Aí, o que que eu faço para que isso aqui não seja azul e seja branco? Muito bem, nós já aprendemos esse conceito. Eu vou pegar o meu conta-gota branco, tá? E vou falar, olha, isso aqui não é azul, isso é branco. Ou seja, eu vou enganar o sistema, tá? E clico aqui. Pronto. Ele pegou e deixou branco, só que ele deixou o resto também. Ai, Marcelo, que coisa mais desesperadora. Não, 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 não. Não tem nada do que se desesperar, tá? Vou fechar aqui a minha ferramenta, né, minhas propriedades, e olha, lembra que quando eu trouxe a imagem do palhaço, o meu fundo ficou muito luminoso? Exatamente, aconteceu a mesma coisa, porque eu criei, né, um layer de ajuste e eu não vinculei ao layer de baixo, tá? Então, olha, eu seguro a tecla Alt, venho aqui no meio, né, ou seja, entre as duas camadas e dou um clique. Olha que fantástico que aconteceu. Corrigi o meu problema, né? A parede aqui está azul, perfeitinha, e aqui dentro do meu quadro ficou branco, ok? Então, maravilha, era isso que a gente queria. Foi apenas vincular o meu layer de ajuste à minha camada, tá bom? Legal. E agora, gente, como é que eu faço para manter a sombra, somente a sombra, não mais o branco, em cima do meu palhaço? Ó, vou tirar aqui a visibilidade, né? Em cima do meu palhaço, somente a sombra. Prestem muita atenção, porque esse conceito ele é importantíssimo, tá? Ah, no Photoshop tem uma coisa que chama modos de mesclagem, tá? Ou modos de mistura no português, eu não sei. Que é o que? Na versão em inglês nós chamamos de blending modes, né? Eu acredito que é modos de mistura ou modos de mesclagem, não é nada muito diferente disso, tá? E esses modos, eles ficam aqui em cima. Então eu tenho
escurecer, multiplicar, color burn, eu não lembro a tradução e tal, mas cor escura, luz, né? Screen, ele é um tipo de luminosidade também. Então eu tenho esses blending modes, tá? O que que acontece? Essa primeira, tá vendo? Ele está separado em grupos. Esse primeiro grupo aqui, quando eu aplico um modo, ele faz o seguinte, ele mantém os escuros e ele elimina os claros da minha imagem, tá? No segundo grupo é o contrário, ele mantém, né? Na verdade ele faz uma mescla, mas ele acaba trabalhando com os claros e eliminando os escuros, tá? Então olha o que vai acontecer quando eu clicar no meu modo Multiply. Ele vai eliminar os claros, né? E ele vai manter apenas os escuros, ou seja, ele vai manter a minha sombra de forma mágica. Olha que maravilha. Vou clicar aqui em Multiply ou multiplicar. Opa, pera aí, que eu só... tá vendo, gente? Eu cliquei aqui no Layer e não era isso que eu queria. Eu preciso clicar na imagem, tá? Então eu venho aqui na imagem, aonde somente a minha janela, na minha janela não, a área interna da minha moldura está sendo exibida, lembra da luz, né? Então luz branca aqui exibe e a luz preta oculta, tá? Então eu vou vir aqui na minha imagem, vou clicar e agora vou vir no modo de mesclagem e aplicar o multiplicar. Olha que perfeição! Maravilha, ó. Nós temos a nossa sombra aqui bonitinha, aqui no canto. Olha que maravilha. E a nossa montagem ficou simplesmente perfeita, ok? Vamos olhar a nossa referência. Olha como estava a nossa referência. O único, né, a única diferença é que aqui a pessoa que montou essa referência, ela pegou e, como eu posso dizer, ela redimensionou o palhaço de uma maneira diferente, né? Porque, ó, tá aparecendo mais do corpo dele e tal, mas na nossa montagem, né, eu peguei mais um close do palhaço, mas olha, está totalmente igual o efeito que ele utilizou, tá? Então, olha só, eu posso vir aqui no Photoshop, vir aqui em organizar, né? Acredito seja organizar, e aí eu vou colocar, ó, tá vendo? To up vertical, né? Ou seja, vou colocar uma imagem do lado da outra, tá? Beleza, ó. Deixa eu só... Ai, gente, deixa eu fechar a imagem do palhaço aqui, senão não vai dar certo. Pronto, deixa eu ir lá agora. Janela, organizar, uma do lado da outra. Pronto. Então, olha só. Agora eu vou segurar a tecla espaço, vou trazer, né, aqui a minha imagem mais para cá. Quando eu aperto a tecla espaço, ele vira essa mãozinha. E aí eu consigo arrastar a minha imagem. Tá? Então, eu vou deixar aqui. Vou vir aqui na minha imagem do lado. Vou trazer para cá, né? A moldura ali bonitinho, e olha só, a mesma luminosidade, né? Aqui na verdade está um pouquinho mais escuro, mas até então não tem problema nenhum, tá? E aí tem o palhaço com a sombra, tudo bonitinho. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Espero que vocês aproveitem todo o conceito que foi envolvido, que foi transmitido e que vocês passem a fazer cada vez mais montagens espetaculares, tá ok? Então é isso aí. Muito obrigado pela companhia de todos e até o próximo tutorial.